Carne faz mal? Carne causa câncer? Você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes por aí. Seja você vegetariano, vegano, né, e deve ter repetido isso várias vezes, seja você um onívoro ou quem está adotando uma dieta carnívora, por exemplo, deve ser um mega defensor da carne e já deve ter ouvido isso também, né, que vai ter câncer e tudo mais. Eu sei que esse é um assunto polêmico, então vamos tentar trazer algumas informações aqui e algum debate que vai além dos estudos científicos, né? Porque muito se fala, tal estudo falou isso, tal estudo falou aquilo, tal estudo foi inconclusivo, tal estudo falou que precisa de muito mais informações aí e tudo mais. Enfim, e fica meio que esta briga e parece que fica realmente uma briga entre o público, né? Fica a galera que é vegetariana e vegana e não defende o consumo de carne, brigando com quem consome, com os onívoros e com quem adota a dieta carnívora. E o outro lado também fica debochando de vegano, de vegetariano e tudo mais. E essa briga, na minha visão, não enriquece o debate e não ajuda as pessoas de forma geral. Então acredito que a gente pode discutir um pouco e eu não sou o dono da verdade, então eu venho trazer apenas reflexões aqui que podem ser úteis para você também refletir sobre esse tema e sobre outros temas, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente ouve muito isso, a gente vê aí que a ONU fala que o consumo de carne chegou num determinado nível, né? No momento, carne mais processada, mas eu vou trazer algumas informações para a gente discutir, tá? Então vamos começar aqui com o próprio site da ONU. Aqui eu estou traduzindo com o Google Tradutor para facilitar a vida aí de quem não sabe inglês, tá? Mas beleza, vamos lá. Então, ó, aqui já está falando de câncer, tá? Câncer, consumo de carne vermelha e carne processada, tá bom? Então temos aqui o que você considera carne vermelha, né? Então aqui ele fala carne vermelha, carne muscular de mamíferos, incluindo carne bovina, vitela, porco, cordeiro, carneiro, cavalo e cabra, beleza? Então, em alguns países não se consome, por exemplo, cavalo, em certos países se consome, então se fala aí também, beleza? Temos ainda países que consomem, por exemplo, cachorro, enfim, né? Isso aí vocês já sabem. O que você considera, então, carne processada, né? Carne processada é a carne que foi transformada por meio de vários processos aí, salga, cura, fermentação, defumação e outros processos para realçar sabor, melhorar a preservação. Beleza. A maioria das carnes processadas contém carne suína ou bovina, mas as carnes processadas também podem conter outras carnes vermelhas, aves, vísceras, subprodutos da carne, como sangue. Beleza? Exemplos de carne processada incluem aí os clássicos, né? Salsicha, cachorro-quente, presunto, salsicha aí, que tá colocando de novo, né? Carne enlatada e carne seca, enfim, tem vários tipos aí de carnes processadas, tá? O famoso salame, mortadela, enfim, tem um monte de coisa. Aí tem algumas informações, eu não vou ler todas, tá? Porque senão fica muita coisa. Eu vou deixar os links aí para vocês lerem, se vocês quiserem aí. Então, vamos ler algumas coisas aqui, mas a gente vai discutir, tá? Quais são os métodos seguros? Aí aqui diz, ó, cadê? Cozinhar em altas temperaturas ou com alimentos de contato com uma chama ou superfície quente, como no churrasco ou frigideira, produz mais certos tipos de produtos químicos cancerígenos. Isso já sabemos, é verdade. Alta temperatura ou mesmo ali a gordura no churrasco caindo lá no carvão, indo a fumaça para a carne. Então, de fato, certas coisas são um problema, né? No entanto, não existem dados suficientes para o grupo de trabalho da IARC aqui, que eles falam que a nomenclatura, né, chegasse a uma conclusão sobre se a forma como a carne é cozinhada, né, cozida, afeta o risco de câncer, né? Aqui coloca cancro, mas é o câncer, a tradução. Então, mas sim, tem algumas informações que falam que altas temperaturas podem gerar problemas, podem gerar glicação, podem gerar não só alta temperatura, mas ficar caindo a gordura ali, por exemplo, num carvão, a fumaça indo na carne. Então, você está consumindo não só a carne, né? Você está consumindo também a fumaça que chega ali na carne. Enfim, tem vários desses pontos, tá? Aí, comer carne crua, por exemplo, é mais seguro? Não tem dados falando sobre isso, mas também tem os perigos da carne crua gerando infecção. Então tem esses riscos, tá? Que ele fala aqui, não reduz ali, né? Não é para a gente deixar de lado a parte de infecção pelo consumo de carne crua, tá? A carne vermelha foi classificada como grupo 2A, provavelmente cancerígena para humanos. Provavelmente. O que isso significa exatamente, tá? No caso da carne vermelha, a classificação baseia-se em evidências limitadas de estudos epidemiológicos que mostram associações positivas entre o consumo de carne vermelha e o desenvolvimento de câncer coloretal.
bem como fortes evidências mecanicistas. Tá. Evidências limitadas significam que foi observada uma associação positiva entre a exposição ao agente e ao câncer, mas que outras explicações para as observações não puderam ser excluídas, tá? Então, tem evidência limitada. E aí tem vários outros pontos. Aqui tem outros estudos também, tá? Ó, consumo de carne vermelha processada, enfim, se vai gerar câncer. Tem aqui também, por exemplo, um estudo de Harvard mais antigo ainda, ó, 2008. Este daqui, estamos falando de 2015, tá? Ó, 2015 aqui, essas informações que tem aqui na ONU, tá? O de Harvard, mais antigo aqui, falando que tem um link ali, tá? Mas enfim, deem uma olhada aí vocês mesmos, se vocês tiverem interesse e tal. Aí tem mais aqui falando que fez aqui uma revisão sistemática, não sei se esse aqui foi, acho que é isso, uma revisão sistemática, tá? Vou deixar todos os links destes aqui, mas tem vários outros estudos, enfim, falando de várias coisas, alguns falando aí que precisa de mais evidências e tudo mais, né? A questão da carne processada, a gente sabe que ela é pior do que a carne vermelha. Então isso já é um fato, até porque colocam vários itens de baixíssima qualidade. Diferente, por exemplo, se você pega uma linguiça que é mais industrializada e uma linguiça que é artesanal, é diferente o processo de fabricação, o que é colocado e tudo mais. Então difere, mas normalmente estamos falando aqui dessa linguiça mais industrializada, né? Aqui também fala de várias coisas aqui, só que aqui ele tenta linkar com uma questão mais genética, tá? Então é outro lance aqui também, tá bom? Aqui também, ó, tem outro estudo falando também do câncer, do risco de câncer, que aumenta aí em pessoas que têm determinado gene, né? Uma variante, enfim, né? Esse aqui de 2024, tá? Ou seja, tem algumas informações aí. Agora vamos refletir sobre o tema. Eu não vou ficar lendo aqui um monte de estudo, porque seria loucura ficar isso aqui lendo para vocês, tá? Qual que é o grande ponto aqui? E eu vejo que até a galera que fala também da dieta carnívora, aqueles que apoiam a carne vermelha e tudo mais, eles também levantam esse ponto. O grande ponto é que se coloca a carne como vilã. Então vamos pensar o seguinte aqui. Se carne gera câncer, quem come carne vai ter câncer. Tem que ser isso, certo? Em quase todo mundo, ou em todo mundo, ou em quase todo mundo. Então, pelo menos, se a gente falar carne gera câncer, tem que gerar câncer em pelo menos 90% das pessoas. É alguma coisa desse tipo, tem que ser alto, certo? Para falar, para bater o martelo que quem comer carne vai ter câncer. Sabemos que não funciona dessa forma. Temos algumas coisas para se pensar. Primeiro, qual carne que foi produzida de que forma, né? Produzido, eu digo, criado, o animal foi criado de que forma, como ele se alimentou, como que ele foi tratado, tudo mais. Porque para falar carne, a gente tem que falar qualquer carne. A gente não está avaliando, então, que teve mudanças na indústria e passou a, de repente, oferecer um produto de baixa qualidade. Por exemplo, tem até produtos vegetais de baixíssima qualidade hoje. Por quê? Porque a indústria torna eles de baixa qualidade. Torna o solo de baixa qualidade, utiliza agrotóxico, um monte de coisa. Então, da mesma forma que isso pode acontecer para a carne, também pode acontecer para os produtos vegetais, tá? Então, se a indústria, a empresa trabalhar com um nível baixo de qualidade, vai oferecer um alimento de baixa qualidade para os indivíduos, seja de fonte vegetal ou animal. Esse já é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Tudo depende também lá da ponta. Se estiverem produzindo algo de baixa qualidade, seja animal ou vegetal, vai chegar para o público de baixa qualidade e vai aumentar o risco de inúmeras doenças, não só o câncer. Quem acha que é só a carne vermelha o risco, está muito enganado. Tem muita coisa de origem vegetal bem problemática hoje em dia, com muitas toxinas e tal. Então, também tem esse problema, tá? Aí temos que analisar outros pontos da carne. Estamos falando de quais carnes, quais animais, todos os animais, todos os mamíferos, por exemplo. Então, todas as carnes, feitas de qualquer forma, de todas as formas. Então, não tem nenhuma forma boa. Se for um ensopado, se for um assado, se for frito, se for numa temperatura X, fez 100 graus, 180 graus, 280 graus, 300 graus. Todos os graus são causadores de câncer na carne vermelha. Será que é assim? Em qual quantidade também está sendo ingerida a carne vermelha? Quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, em qual quantidade e tal. Isso já é outra variável para se avaliar.
E uma outra variável que aí é onde muitos da dieta carnívora batem em cima, né? E eu concordo com eles. Como é que está a alimentação além da carne? Porque as pessoas estão se entupindo de açúcar, de farináceos, de carboidratos de baixíssima qualidade, e aí depois vocês vão culpar a carne vermelha, a gordura saturada, que inclusive tem gordura saturada em alimentos de origem vegetal. Enfim, então você tem um contexto bem complicado e aí se culpa a carne vermelha. Mas e aí? Isso aqui não influencia nada, não? A gente não tem que analisar? A gente está consumindo açúcar, a gente deveria estar consumindo açúcar? A gente está consumindo farináceos, a gente deveria estar consumindo farináceos? Não tem impacto nenhum? Só porque eles são de origem vegetal, tá tudo bem? A gente está se entupindo de óleo vegetal rico em ômega 6, que é inflamatório. Tá tudo bem também? E esse ômega 6 compete com o ômega 3, né, que é anti-inflamatório. E aí? Então a gente vai continuar só condenando carne vermelha, falando de vários aspectos da carne vermelha. E veja, aqui eu não estou defendendo exatamente a carne vermelha, né? Não é esse o ponto. Estou trazendo uma reflexão de quantas variáveis estão envolvidas num processo, até mesmo num processo de análise de estudo científico. Você vai pegar, fizeram um estudo científico e analisaram 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, fechou. Como é que era a alimentação dessas 1.000, 5.000 pessoas? Como que elas viviam? Que outras coisas elas consumiam? Tinha controle sobre essas outras coisas que elas consumiam? Aí eles dizem assim em muitos estudos, indivíduos saudáveis. Beleza, qual é o seu critério para indivíduo saudável? É um indivíduo sem doenças. Mas e aquelas doenças, por exemplo, subclínicas, que muita gente nem detecta ainda, mas já está ali assolando a pessoa? E aí? Isso aí é um indivíduo saudável? Que entra no estudo como indivíduo saudável? Então nós temos vários estudos problemáticos que muitas vezes são bem vistos até, mas que está lá, com várias falhas que você vai ver e que não consegue te responder. Até porque é realmente difícil. Imagina que eu quero montar um estudo científico, eu vou desenhar um estudo científico aqui. Maravilha. Primeiro que eu vou ter que desenhar. Show. Agora eu preciso também pensar quem vai financiar o meu estudo, certo? Vai ser uma instituição completamente neutra? Vai ser o governo? Vai ser uma faculdade? Vai ser uma empresa? Qual empresa? Enfim, onde eu vou levantar esse dinheiro que as pessoas vão avaliar o meu estudo, certo? Vão se interessar pelo meu estudo. Então já começa essas complicações todas aí. Aí eu reúno várias pessoas e a gente vai ter que medir a vida dessas várias pessoas aí. Quanto dinheiro envolvido e quanto gasto energético, gasto de tempo e tudo mais que a gente vai fazer para avaliar de repente 1.000, 5.000 pessoas aí. Como que a gente vai avaliar tudo isso? Não, a gente faz uma análise sistemática aí, uma revisão sistemática de vários estudos por aí. Mas quem disse que esses estudos também foram mega bem conduzidos e analisaram todas as variáveis possíveis ali que vai pegar? Não vai, sempre tem buracos. Por isso até mesmo cada vez vem novos estudos. Mas mesmo estudo científico tem limitações. Tá? Porque você não consegue fazer certos estudos. Por exemplo, será que a gente consegue fazer um estudo científico que reúna 5.000 pessoas para a gente descobrir se jejum de 40 dias é saudável, se faz bem? E aí a gente vai avaliar várias variáveis de um estudo científico em cima de 40 dias de jejum. Quantas pessoas topam fazer 40 dias de jejum? O sistema de saúde permite que a gente faça um estudo? Não permite, tá? O sistema vai permitir que a gente faça um estudo avaliando 40 dias de jejum? Não, vão falar que a gente está pondo em risco os indivíduos e aí vão falar que isso é antiético e tudo mais. Você não vai nem levantar fundos para fazer esse estudo. Então, olha quanta coisa é barrada. E aí temos a questão aqui que fala principalmente aqui neste artigo, né, questão genética, que certas pessoas de fato toleram melhor uma carne vermelha e certas gorduras, enquanto outras não toleram bem, não digerem bem e tudo mais. Então, nós temos a individualidade, que eu sempre falo aqui no canal. A individualidade é muito importante. Vai ter pessoa que lida muito bem com a carne vermelha e vai ter pessoa que lida muito mal. Então, eu preciso entender a realidade daquele indivíduo e ver como que pode ser uma alimentação adequada para ele. Entendeu? Esse é o grande ponto. Não acredito que tenha algo que funcione para todo mundo a todo momento. Então, tem pessoas que vão lidar bem, só que até certa quantidade. Tem pessoas que lidam até melhor, com uma quantidade mais alta. Tem pessoas que quase não lidam bem com determinada coisa. Essa coisa pode ser N coisas. Pode ser a carne vermelha, pode ser o leite,
pode ser o glúten, pode ser o açúcar, enfim. Tem certas coisas que não considero saudáveis de forma alguma. Por exemplo, a carne processada, né? Essas carnes processadas não considero. Por exemplo, o açúcar refinado, os adoçantes, são coisas que não considero. Ainda assim, não considerando saudável, tem pessoa que vai tolerar melhor, vai ter menos problema mesmo consumindo essas coisas que não são tão saudáveis. Da mesma forma, você já reparou como tem gente que fuma a vida inteira e não tem um câncer de nada? Esse é outro ponto. Às vezes, ela tem uma certa sorte genética mesmo. Não significa que o cigarro não faz mal, mas de repente ela tem uma proteção genética que muitos outros às vezes não têm. Então a gente tem que avaliar vários desses pontos. E ainda temos um outro ponto aqui, a digestibilidade, né? Certas pessoas, além de ter a facilidade maior de digerir as carnes ou outras coisas, por exemplo, tem gente que tem mais dificuldade de digerir gorduras, tá? Então, vamos pensar também aqui na carne. Tem gente que tem mais facilidade de digerir a carne. Coisas mal digeridas, elas realmente podem ser problemáticas e gerar N problemas de saúde, inclusive um câncer. Então, se você pensar que certas pessoas podem estar com dificuldade de digerir a carne, a gente pode pensar em alguns pontos. Primeiro, é uma questão puramente da individualidade mesmo, para ela não funciona? Ou não, é uma questão de que ela tem hipocloridria, ou seja, baixo ácido clorídrico ali no estômago. O ácido clorídrico ele ajuda muito na digestão das proteínas em geral, tá? E não só de proteína de origem animal, mas das proteínas em geral. Então temos ali o ácido clorídrico e esta pessoa de repente tem um baixo nível de ácido clorídrico e um baixo nível não pela individualidade dela, não por uma coisa natural dela, tem um baixo nível de repente porque ela está realmente com alguma hipocloridria, está com algum problema, algum desequilíbrio e precisa ser corrigido. Então esta pessoa ela pode ter mais dificuldade mesmo em digerir uma carne e outros produtos. E aí sim, coisas indigestas que não são bem digeridas ali no organismo, vai ser um problema. Vai ser um problema de forma geral, não sabemos o que aquilo vai gerar, mas pode ser um câncer e pode ser outros tipos de problemas. Muito se fala da carne vermelha relacionada com câncer de próstata, câncer de colo retal, câncer de estômago. Então tem várias coisas nessa parte mais aí digestiva e ainda contando no caso do homem, né, a próstata e tudo mais. Mas enfim, então tem algumas coisas levantadas. Mas de novo, a gente tem que avaliar as várias variáveis. Por exemplo, eu vou dizer aqui que quem consome carne, então todos os que fazem a dieta carnívora têm ou terão câncer? Eu posso bater esse martelo? Eu posso condenar praticamente essas pessoas? E eu vou deixar para lá todos os benefícios que a gente vê em várias pessoas que adotam, por exemplo, esta dieta, uma dieta cetogênica de repente. Por quê? Porque retirou carboidratos e aí teve alguma mudança no organismo e ela está respondendo bem. Então eu vou dizer que essa pessoa que teve vários benefícios aqui, que ela, na verdade, ela vai ter um câncer. Se já não tem. É isso que eu vou dizer, porque consome carne vermelha. Caso você não saiba, a dieta carnívora consome um alto nível de carne vermelha. Tem alguns tipos de dieta carnívora, alguns, por exemplo, inclui ali alguns vegetais, uns 30% de vegetais e tal. Tem dieta carnívora que diminui muito os vegetais, enfim, então tem vários pontos. Agora, eu vou dizer que todas essas pessoas que consomem carne, elas vão ter câncer? Vão ter isso, ou no máximo que elas não vão ter porque algumas estão protegidas geneticamente, mas no geral as pessoas vão ter. É muito complicado falar um negócio desse, até mesmo me assusta quando profissionais de saúde falam essas coisas, quando estudos tentam falar essas coisas dessa forma de bater o martelo, de tipo que você vai ter câncer, carne aumenta o câncer, mas e as outras coisas? Eu não vejo falando de vários problemas aí. Carne aumenta o câncer. E o açúcar não aumenta, não? O açúcar, o que causa de dano. Os adoçantes artificiais, o que causa de dano, não está escrito. Então, como que eu vou avaliar somente a carne vermelha e não vou avaliar esses pontos aqui? Esses cânceres gerados em tais estudos, vamos supor que todos os estudos estão falando que foram em humanos, tá? Mas vamos supor, então, esses cânceres foram gerados em pessoas que adotam a dieta carnívora? Ou foi estudado pessoas comuns que comem um monte de coisa e muitas vezes um monte de porcaria também. E aí começou a avaliar esses problemas. Então, tem muito buraco nesses estudos e nessas falas de vários profissionais.
De novo, o que eu estou falando aqui não é que eu estou defendendo para você sair e ir comer carne vermelha, adotar dieta carnívora, cetogênica ou o que for. Não estou te indicando nada. Estou realmente falando aqui para a gente abrir a cabeça de como as coisas não são tão preto no branco assim. Não é 8 ou 80, de tipo, então quem faz isso está ferrado, quem não faz está maravilha. Não é assim não, tá? Então, é complicado. Inclusive, tem várias pessoas veganas e vegetarianas que têm uma saúde péssima. E eu não estou falando uma ou outra, não, tem muitas, tá? E muitas dessas, inclusive, criticam a carne vermelha, o que acaba sendo uma hipocrisia, porque você não pode criticar algo sendo que você está com uma saúde péssima, né? Então, péssima que eu estou dizendo não é ter um problema de saúde, porque é comum às vezes a gente estar lidando com algum problema de saúde, tudo bem, não é essa a questão. Agora, você tem hábitos péssimos, te gera uma saúde péssima, e aí você quer criticar o terceiro ali, fica bem complicado, né? Fica sem credibilidade. Então, esse é o lance, avalie melhor as coisas que te falam, reflita melhor, tome muito cuidado com notícias aí, coisas da mídia, porque mídia, a gente sabe que mídia adora sensacionalismo, eles adoram clique, audiência, certo? Seja na internet ou fora dela. Então, eles vão colocar a manchete que der para eles colocarem para atrair visualização. Esse é o grande lance da mídia. Então, muito cuidado com mídia. Agora, com profissionais de saúde, ouça, analise vários pontos de vista de vários profissionais, tá? Então, analise, ouça aqui, ouça ali, vai formando o seu raciocínio. Da mesma forma, não acredite em mim. Vá criando a sua linha de raciocínio. Pegue algumas coisas aqui, se você sentir que foi útil, reflita sobre elas. Muitas coisas a gente leva tempo para a gente refletir e analisar vários dados, tá? Então, leva tempo, às vezes anos, tá bom? Então, se você está começando, às vezes, numa jornada, você vai começar achando que você tem uma opinião X e depois é capaz que você mude se você se permitir, porque tem pessoa que nem se permite, pode estar erradaça, mas não enxerga, tá? Então, também se permitir mudar é importante. Ou seja, vá criando a sua linha de raciocínio. Ouça o médico X, o médico Y, um nutricionista aqui, outro nutricionista ali. Vá refletindo sobre os temas. Não caia nas emoções de ficar brigando na internet, de brigando com um, com o outro, com profissionais, mesmo que você não seja profissional. A gente sabe que muitas pessoas deixam comentários bem violentos para outros profissionais, né? Então ali, não entre nessa de ficar brigando na internet. Vá formando sua opinião. Às vezes aquela pessoa está certa, você acha que ela está errada, mas no seu desconhecimento, você até se revolta com aquela pessoa. E às vezes o contrário, às vezes aquela pessoa está errada mesmo. E aí você às vezes fica incomodadíssimo e quer deixar um comentário violento. Mas por quê? Então, de repente, você pode até contribuir com uma informação educada, mas se você sentir necessidade que de fato vai contribuir e não só para mostrar que você está o certão da história. Entendeu? Então, esse de fato é um tema polêmico, então eu me permiti falar um pouco mais sobre ele. Eu sei que pode ser um pouco cansativo, mas a ideia aqui é para você refletir, não é para você ficar seguindo ninguém ali, nem seguindo a mim, sem ficar refletindo nada. Apenas pegue o que sirva para você, reflita, volte no pensamento, vai estudar, volta de novo, pensa de novo, enfim, vai refletindo. Às vezes a gente muda de opinião, às vezes não. Entendeu? Então, se eu também sentir, eu já mudei de opinião várias vezes ao longo da minha vida, ao longo de estudos aqui de saúde e tudo mais, então eu vou refletindo. Se eu sentir que eu tenho que mudar de opinião de novo, porque tem novas informações e tudo mais, tá tudo bem. O lance é eu querer de fato contribuir tanto com a minha saúde quanto com a saúde dos outros. E aí eu vou trazendo as minhas reflexões. Podem ser úteis para alguém e podem não ser também. E aí beleza, passa batido. De repente esta informação não é, uma próxima pode ser. E é assim a vida. A gente não concorda com todo mundo o tempo todo, nem com as pessoas que a gente ama, tá? Então isso faz parte da vida e a gente tem que aprender a lidar com isso de forma mais madura, de forma mais educada, né? Nesse mundo de internet que tem muita violência aí. Tá bom? Então é isso, não quero estender ainda mais, já ficou um conteúdo bem extenso aí, mas vou deixar esses links aí e se eu tiver outros aqui até fácil, eu já deixo também na descrição, para vocês irem lendo se vocês quiserem. Só um recado, tá? A gente tem aí também 2 grupos no Facebook, gratuitos também, tá? Então 2 grupos, um desses grupos a gente fala sobre emagrecimento saudável, no outro grupo a gente fala de um estilo de vida saudável de forma geral, tá?
tá bom? E temos também um canal no Telegram onde a gente coloca conteúdo lá também. Então todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E eu te convido então a participar, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!